Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Quando Deus passa em nossa vida, há justiça e salvação. Uma transformação acontece. Passamos do império das trevas para um reino de amor, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo, da morte para a vida abundante. Nesse vídeo, falaremos sobre a primeira das festas bíblicas, a Páscoa, como Deus a instituiu, sua simbologia na Antiga Aliança e sua ressignificação em Cristo na Nova Aliança. Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem ou passar sobre. Quando o anjo do Senhor passou sobre o Egito, levando julgamento aos egípcios e salvação ao povo de Deus. Mas antes, vamos contextualizar esse momento. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas havia uma promessa de liberdade e clamavam a Deus por libertação. Deus ouviu seu clamor e levantou Moisés para o salvar dessa escravidão. 9 pragas se abateram sobre os egípcios, que mesmo assim permaneciam resistentes à saída do povo de Deus. Quando chegamos ao relatado em Êxodo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E uma vez na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Note que a festa da Páscoa é, antes de tudo, um ato de fé, pois a primeira Páscoa é celebrada antes mesmo da salvação acontecer. Mas, para que não se esqueçam, se estabeleceu sua celebração anual. O milagre estava próximo e deviam se preparar, comer à pressa, de pé,
na expectativa do agir de Deus. A promessa se cumpriu conforme prometido e houve grande salvação em Israel. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito. A Páscoa significa celebrar a salvação por meio da ação de Deus em nossas vidas. Mas fala também de obediência, de não ser conforme nós desejamos, mas conforme Deus determina. Deus determinou para os israelitas uma forma de celebração. Um cordeiro perfeito, cujos ossos não poderiam ser quebrados, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, à pressa, como se a qualquer momento tivessem que partir, comida sem fermento, comer da cabeça, das entranhas e dos pés do cordeiro, ervas amargas, lembrando o tempo da escravidão, um memorial que se transforma em ensino de geração a geração. E por que tantos detalhes? A palavra ensina que o Antigo Testamento contém a sombra ou figura das realidades espirituais plenamente reveladas em Cristo. Colossenses 2 afirma que as comidas, festas ou sábados são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus 10:1 nos ensina que a lei tem a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Jesus mesmo, em Mateus 5,17, afirma que ele não veio para revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir. Em João 5, ele afirma que as Escrituras testemunham dele e que Moisés escreveu a seu respeito. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Em João 1,29, entendendo isso, João Batista, ao ver Jesus vindo para ele, declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios 5,7, o apóstolo Paulo chama Jesus de Cordeiro Pascal que foi imolado. Ou seja, o Cordeiro Pascal é uma tipologia de Jesus. Aqueles que se cobrem com seu sangue recebem a salvação. Assim como o Cordeiro Pascal era levado a uma autoridade para ser declarado sem defeito, Pilatos, outra autoridade, declarou a perfeição de Jesus em João 18,38, quando declarou: eu não acho nele crime algum. Assim como nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, não quebraram as pernas de Jesus quando crucificado, pois ele já havia expiado. Da mesma forma que o cordeiro era consagrado para seu sacrifício na Páscoa, Maria, irmã de Lázaro, ungiu a Jesus com perfume de nardo puro antes da Páscoa. A ordem era comer todo o cordeiro, nada devendo sobrar. E ressalta não as carnes mais nobres, mas a cabeça, as patas e as entranhas. A cabeça aponta para a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios 2,16, indaga que não podemos conhecer a mente de Deus para nos instruir, mas temos a mente de Cristo. As patas representam um caminho que é Jesus, conforme o próprio Jesus declara em João 14,6. E as entranhas falam dos nossos sentimentos. Em Filipenses 2,5, o apóstolo Paulo nos desafia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A Páscoa determina um pão sem fermento, que deve ser completamente eliminado da casa antes da festa. E os pães asmos, ou seja, preparados sem fermento. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 5, 7 e 8: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato sem fermento, ou seja, sem outros pensamentos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O pão puro, sem fermento, sem distorções. O fato é que por anos os israelitas obedeceram e celebraram a Páscoa. Agora eu quero trazer uma celebração especial, celebrada por um grupo de judeus em Jerusalém. Essa ceia da Páscoa se encontra em Lucas 22, a partir do versículo 14. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento.
pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até o reino de Deus venha. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Note que, participando da ceia de paz com a ordenança da velha aliança, Jesus determina a sua própria ceia, um memorial e o estabelecimento de uma nova e superior aliança. Não mais tomarei dessa ceia até que se cumpra o reino de Deus. Ora, quando se cumpriria o reino de Deus? As últimas palavras de Jesus antes de inclinar a cabeça e render o espírito, como descrito em João 19:30, são: está consumado. A boa notícia é que está consumado, é chegado o reino de Deus. E se o Filho do Homem vos libertou, sereis verdadeiramente livres. João 8:36. Está consumado. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nele temos abundância de vida. Na antiga aliança, Deus havia decretado em Êxodo 19:5 e 6. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Já na nova aliança, Pedro afirma em 1 Pedro 2:9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não mais regras e simbologia, criadas para um povo específico, mas uma revelação acessível para todos que o receberam. Quando confessamos a Jesus, nos cobrimos com seu sangue. E como está escrito em Romanos 8, já nenhuma condenação há. Da mesma forma que iniciamos o vídeo, finalizamos com essas palavras de 1 Pedro 2:9. Passamos das trevas, onde éramos escravos, para a sua maravilhosa luz, em que tudo é revelado em Cristo Jesus. Há uma mudança, uma graça recebida por fé, na qual somos salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Recebemos uma graça. Agora devemos estar preparados para uma jornada de santificação, na qual aquele que começou a boa obra há de completá-la. Em Hebreus 10, temos que nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também: de modo algum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Lembre-se, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão.
como Eloís à pressa, em qualquer momento. Como afirma Efésios 3,12, por Jesus temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O véu se rasgou, é chegado o reino de Deus. Viva a abundância que ele nos deu. Viva a Páscoa do Senhor a cada dia que você se arrepende, que você confessa, que você o busca. Essa é a Páscoa que nós cristãos devemos celebrar.